Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Minha mãe comprou aquele apartamento quando eu me casei e saí de casa. Morávamos em uma casa grande e, como ela era viúva, achamos melhor ir para um lugar menor. O apartamento era ótimo, em uma boa localidade, 2 apartamentos por andar. Bom, ela já estava morando lá há uns 2 meses quando fui com o meu marido visitá-la pela primeira vez. Estávamos para pegar o elevador quando chegou um senhor. Ele nos cumprimentou e entramos todos no elevador. Quando ele viu que íamos para o mesmo andar, ele puxou conversa. Disse que morava no apartamento em frente da minha mãe. Seu nome era Orlando. Seu Orlando, como passamos a chamá-lo. Quando chegamos no andar, minha mãe estava na porta do apartamento nos esperando. Seu Orlando se apresentou a ela com um largo sorriso. Ela o convidou para um café, mas ele recusou e foi para o seu apartamento. Era o ano de 1982. Naquela época, ainda não existia celular, mas minha mãe, assim como eu, possuíamos telefone fixo e nos falávamos todo dia. E uma vez por semana, eu ia visitá-la e passava a tarde com ela e seu Orlando, que se tornou seu amigo e frequentador assíduo da sua casa. Ele era um senhor muito simpático, falante, o tipo que faz com que você fale muito sobre você, mas mantém segredo sobre si próprio. Deduzi que ele fosse viúvo ou solteirão, pois não via ninguém vir visitá-lo. Toda vez que eu ligava para minha mãe, seu Orlando estava lá. Eu ouvia a voz dele. Meu marido até achava que eles estavam tendo um caso. Vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco da relação do meu marido e da minha mãe. Eles não se gostavam muito, tanto que meu marido só foi uma vez visitá-la. Falei isso, pois tem relevância com o que vai acontecer e com o sobrenatural do relato. Em uma manhã normal de uma quarta-feira, meu telefone toca e era o seu Orlando. Assim que eu disse alô, ele foi logo dizendo: "Querida, me perdoe, mas já não posso mais ficar tempo demais aqui e também não quero partir sozinho. Conversei com a sua mãe e ela concordou em me acompanhar. Você não deve sofrer, pois ela vai ficar bem." Então eu disse: "Passa o telefone para ela agora. Que história é essa? Cadê minha mãe?" Então ele desligou. Liguei imediatamente para o meu marido, pois ele trabalhava próximo ao prédio dela e chegaria mais rápido que eu. No primeiro momento, achei que minha mãe e seu Orlando fossem embora juntos, mas enquanto dirigia para lá, comecei a pensar no tom da voz dele e nas palavras um tanto melancólicas, e comecei a suar frio, pois parecia uma despedida dessa vida. Quando mais pensava nisso, mais meu coração batia forte. Quando cheguei ao prédio, encontrei meu marido ao lado do porteiro. Ele estava com uma cara de assustado e espantado ao mesmo tempo. Perguntei o que estava acontecendo. Ele me puxou para um canto e me disse baixo: "Amor, perguntei ao porteiro se ele tinha visto sua mãe sair com seu Orlando e ele disse que não conhece Orlando nenhum, que o apartamento em frente ao da sua mãe está vazio há anos.
Nem esperei ele terminar e perguntei, quase gritando para o porteiro, se ele não estava enganado. Mas também não esperei a resposta. Fui correndo para o apartamento da minha mãe, dando graças a Deus que tinha a chave. Meu marido e o porteiro me seguiram, assustados. Quando abri o apartamento, aparentemente estava tudo normal. Roupas, sapatos, tudo estava lá, menos a minha mãe. Corri para o apartamento do seu Orlando, seguida por meu marido e o porteiro. Esmurrei a porta do seu Orlando, chamando por ele. Foi quando meu marido pediu para eu escutar o que o porteiro tinha para dizer. E o que ele falou não tinha nenhum sentido. O porteiro jurava que não morava ninguém ali há pelo menos uns 60 anos, que ele e todos ali sabiam que já morou há muitos anos atrás um senhor ali, mas que um dia, do nada, ele simplesmente desapareceu. O porteiro não tinha certeza do nome do homem, mas sabia que quem cuidava do apartamento era o sobrinho, um herdeiro dele, e que de vez em quando ele vinha para ver se estava tudo bem com o imóvel, e só. Segundo o porteiro, os moradores antigos ali conhecem melhor aquela história, e ninguém nunca soube o que aconteceu com o senhor que morava naquele apartamento. Eu e meu marido resolvemos ficar ali, esperando, pois com certeza minha mãe apenas havia saído. Tudo dela estava ali e tudo não passaria de um engano. Esperamos por todo dia, mas ela não apareceu. Então a polícia foi chamada, houve uma grande investigação. Até meu marido foi considerado suspeito. Conversei várias vezes com o sobrinho do seu Orlando. Sim, esse era o nome do seu tio, e as fotos que ele tinha, apesar de antigas, dava para ver que era realmente seu Orlando, com a mesma aparência, mesmo as fotos sendo dos anos 50. Devo dizer que tanto a polícia como todo mundo, ninguém acreditou na gente, pois seu Orlando desapareceu no início dos anos 60 e nunca mais se soube dele. O apartamento em frente ao da minha mãe estava totalmente vazio. Sempre esteve. Os parentes do seu Orlando nunca alugaram o apartamento na esperança dele voltar. E o sobrinho responsável agora nunca precisou morar lá. Então, sim, o apartamento sempre esteve vazio. Tudo isso aconteceu no ano de 1982 e até hoje não sei o que aconteceu com a minha mãe. Uma vez, no ano de 1987, 5 anos após o seu desaparecimento, meu telefone toca. Era mais ou menos 2 da manhã e uma voz muito parecida com a dela fala: "Filha, oi filha, tá me ouvindo?" E depois, nada. A ligação estava muito ruim, longe, cheia de ruídos. Até hoje fico me perguntando o que teria acontecido. Meus filhos nunca conheceram a avó, e o mistério do que aconteceu com o seu Orlando nos anos 60 é outra coisa que ninguém consegue explicar. Em março desse ano, fez 40 anos que nunca mais vi minha mãe. Seu Orlando desapareceu no início dos anos 60, reapareceu no início dos anos 80 para sumir de novo com a minha mãe. Muitas pessoas que conhecem essa história me perguntam se eu acho que o destino deles estavam de alguma maneira ligados. E eu respondo que não sei.
Somente eu, meu marido e minha mãe vimos o seu Orlando. E somente eu e minha mãe interagimos realmente com ele. São tantas dúvidas que nem consigo imaginar o que pode ter acontecido. O apartamento que a minha mãe morava ainda está fechado. Eu e meus filhos vamos lá de vez em quando limpar ou ver se precisa de algum reparo e só. O do seu Orlando hoje, uma família mora lá. Que ironia! Hoje é o da minha mãe que está fechado. Essa é a minha história. Acredito que coisas estranhas acontecem o tempo todo, só que percebemos apenas quando acontece com a gente. Boa noite. Beijos de luz. Tchau, noturnos.